Alvíçaras. Muito bem. Vamos então a mais uma aula da nossa história da igreja de Henri Daniel Rups. Hoje, a mão do carrasco treme. A perseguição atingiu seu clímax quando ocorreu no Império um acontecimento que deixou muita gente estupefata, embasbacada, acataplética, surpresa, de queixo caído. Em novembro de 303, Diocleciano celebrava em Roma as suas vicenalia, os seus 20 anos de governo. Em latim seria uma pronúncia meio como vicenalia, né? De 20, né? Alguma coisa assim. Então, são os 20 anos de governo do imperador. E aí tinha lá uma festa para celebrar isso aí. E celebrava também naquela ocasião o triunfo, por assim dizer, com que o Senado o tinha galardoado em 287. 6 meses mais tarde, Maximiano já é o outro Augustus, né, do Oriente, e ele presidia aos tradicionais jogos seculares com que se comemorava todo o passado glorioso da raça latina. Preparavam-se já as vitenália do segundo Augusto, ou seja, de Maximiano, previstas para 1º de março de 305. Tudo de vento e popa. Ora, foi exatamente nesse dia que se produziu um lance verdadeiramente teatral. O império soube que os seus 2 senhores haviam abdicado simultaneamente, um em Nicomédia e o outro em Milão, promovendo os 2 Césares, Galério e Constâncio Cloro, à categoria de Augustos, e que se tinham retirado para domínios longínquos. Imagina que notícia, os 2 Augustos, no mesmo momento, abdicando do seu poder, do seu trono, e promovendo os seus respectivos Césares. Galério, pela parte de Diocleciano, e Constâncio Cloro, pai do futuro Constantino, do futuro imperador Constantino, pelo lado do Maximiano. São pouco claras as razões que levaram Diocleciano a tomar uma tal decisão, pois foi ele, sem dúvida, quem a tomou, limitando-se Maximiano a aceitá-la, a senti-la com pesar. Os grandes atos pelos quais homens, no auge do poder dele, se apeiam voluntariamente e sem qualquer acontecimento que os obrigue a isso, ficam sempre envoltos em mistério. No caso de um Carlos V, ainda podemos invocar a sua fé cristã, a humildade e o desejo de se preparar para a morte. Carlos V também abdicou assim inopinadamente do seu trono, mas havia ali ainda algumas explicações que conseguiram os críticos de plantão colecionar. Agora, no caso dos 2 imperadores, principalmente, na verdade, o único imperador de verdade era Diocleciano, que era o Augusto do Ocidente. O Maximiano não era imperador, mas era um Augusto, colocado ali por Diocleciano. E abdicaram ambos no mesmo momento. E no caso deste Diocleciano, não se conseguiu haver contextualizações justificativas que pudessem explicar o porquê, o motivo dessa inopinada entrega do cargo, né? Mas quanto a Diocleciano, realmente fica difícil explicar. Porventura, este sexagenário prematuramente gasto pelas fadigas sentia-se incapaz de assumir as responsabilidades que seu elevado sentido do dever impunha? Queria ele ver como a sua obra funcionaria depois da sua retirada? Ou devemos pensar que este homem, que sentira sempre um grande desprezo pelos outros, julgou ter feito o suficiente e se demitiu muito naturalmente? Ele apenas queria tirar férias?
ou se aposentar e com o sentimento de dever cumprido? Ninguém sabe. Retirou-se, pois, para o Éden da Dalmácia, e ali passava os dias vendo as ondas verdes do Adriático embaterem contra as escarpadas de Spalato. E quando a anarquia reapareceu no Império e um emissário de Roma lhe foi pedir que voltasse a empunhar as rédeas do governo, Diocleciano, sem lhe responder, levou-o aos seus jardins e disse-lhe com um sorriso de ironia: Olha como estão viçosas as minhas couves. Daqui a expressão proverbial plantar couves, como sinônimo de retirar-se, de aposentar-se. Isso muito mais assim em outros países, né? Sobretudo da própria Europa, como a própria França. Mas aqui no Brasil a gente modificou um pouco, né? A gente, na verdade, substituiu o vegetal, tirou couve e colocou batata. Então a gente diz aqui vai plantar batatas. Só que no caso de vai plantar batatas, essa expressão nossa, a gente não necessariamente quer dizer para a pessoa que ela precisa ou deve ir se aposentar, né? Na verdade, quando a gente diz para alguém vai plantar batatas, a gente quer que ela saia dali, que ela vá fazer alguma coisa útil, que ela vá procurar alguma outra coisa para fazer e não nos enche o saco, e não nos amole, e não nos estorve, né? E não nos irrite, não nos apoquente. É o que a gente quer que ela faça. Vá amolar o boi, vá plantar batatas. Mas a expressão vá plantar couves, ou, como melhor disse Diocleciano a esse emissário: olha como estão viçosas as minhas couves. Ou seja, meu amigo, você quer que eu volte para o trono? É isso que você veio fazer aqui? Você quer que eu largue o que eu estou fazendo aqui para voltar para aquele lugar de dores de cabeça, de ter que decidir, de ter que lidar com decisões políticas, problemas econômicos? Então olha só, dá uma espiadinha aqui, vem comigo aqui, vem. Dá uma chegadinha aqui. Aí abre a cortina assim, abre a janela. Ó, olha para lá. Olha como estão viçosas as minhas couves. É com elas que eu tenho que me preocupar agora. A minha preocupação é isso aqui agora. Só. É mantê-las verdes, viçosas. Ou seja, Diocleciano parecia mesmo querer apenas se aposentar, viver o final de sua vida em paz. E talvez tenha sido por isso que ele tenha repentinamente abdicado do cargo, digamos assim, né, de Augustus, da função de imperador, que era quase uma deidade na época. E Maximiano teria ido a reboque, já que era pau-mandado, braço direito do Diocleciano. Este fato político trouxe para a Igreja uma feliz consequência. Tendo ficado senhor de todo o Ocidente e tolerante Constâncio Cloro, a perseguição parou nos países onde começara, como por exemplo na Espanha. Então veja, o Constâncio Cloro ficou senhor de todo o Ocidente. Na verdade, eu acabei explicando errado. Eu dissera há pouco que o Constâncio Cloro era o César do Augusto Diocleciano. Na verdade, eu fiz confusão. O Constâncio Cloro, ele foi o César do Maximiano. Perdão, volta, rebobina. Eu dissera que o Constâncio Cloro fora César do Maximiano. Na verdade, é o contrário. O Constâncio Cloro foi César do Diocleciano. César do Maximiano foi o... Cadê o nome do infeliz aqui? Galério, né? O Galério é que foi o César do Maximiano. Ou seja, o Galério, ele era o César do Augusto Maximiano pelo Oriente. O Constâncio Cloro foi César do Diocleciano pelo Ocidente. Aí beleza, aí o Constâncio Cloro, quando assume a posição de Augustus, né, no lugar de Diocleciano, ele cessa as perseguições que o próprio Diocleciano autorizou. Então isso foi bom para a Igreja. O novo César destas regiões, Flávio Severo, ou seja, o Constâncio Cloro, não colocou o Constantino como César não, né? Ele sai do cargo de César e sobe para o cargo de Augustus, né? O Constâncio Cloro. Aí o que você vai pensar? Ele vai colocar então o filho Constantino.
Não, ele colocou como César no lugar dele o Flávio Severo. Embora bastante duro, preferiu mostrar-se conciliador. As regiões situadas para além da Ilíria, escreve Eusébio, isto é, a Itália inteira, a Sicília, a Gália e todos os países do Ocidente, a Espanha, a Mauritânia e a África, depois de terem sofrido o furor da guerra durante os primeiros anos da perseguição, prontamente obtiveram da graça divina o benefício da paz. Lembrando aqui que Sicília não pertencia à Itália, Sicília era um outro país. Mas essa paz que de repente sobrevém com Constâncio Cloro e Flávio Severo é de fato uma paz total? Paz definitiva? A igreja, na sua sabedoria, tinha dúvidas em admiti-lo, e foi talvez por prudência que, durante 4 anos, a cristandade romana não deu sucessor ao Papa Marcelino. É melhor garantir o Marcelino, que é fiel, que a gente conhece, não bota ninguém no lugar dele, não abre as pernas, não dá motivo, porque se disser que vai ter que botar alguém no lugar dele, ferrou, vai vir aqui interferência externa, vão botar um cara deles aí, vai melar a nossa situação aqui, vai melar a nossa organização aqui, né, da Santa Igreja. E o Marcelino ficou. O Oriente, porém, depois de entrever um tênue luar de esperança, viu novamente desencadear-se a procela, ou seja, o embaraço, a situação difícil, a peleja. Logo que chegou aos seus estados, o novo César Maximino Daia, aí eu já estou falando do Oriente. Por quê? Porque lá no Oriente, como o César Constâncio Cloro também, como o César Galério também subiu a Augusto, então ele também teve que colocar no lugar dele um outro César. E aí foi o César Maximino Daia. E logo que ele chegou, esse César novo, chamado Maximino Daia, ele aconselhou os seus funcionários, segundo se diz, a empregar mais a doçura do que a brutalidade para atrair os cristãos ao culto oficial. Os resultados dessa mansidão, como era de esperar, foram irrisórios. E esse homem brutal, ébrio e supersticioso, enraiveceu-se e voltou apressadamente aos métodos do seu tio e superior Galério. Ou seja, não adiantou nada ir com flores. Então, eles voltaram a adotar a tática de perseguição. Nós somos os maiores, em maior quantidade, mais fortes, então nós vamos perseguir vocês cristãos, obrigando-os a adorar no nosso culto da nossa forma. Então, continua Eusébio, viu-se o mundo romano dividido em 2 partes. Todos os irmãos que viviam numa delas gozavam dos benefícios da paz. Os que viviam na outra estavam submetidos a inúmeras provas. Então, naquele momento ali, né, de repentemente, os cristãos do Ocidente estavam em paz e os cristãos do Oriente não. Publicou-se a seguir o Edito de 306, que obrigava todos os súditos a fazerem sacrifícios públicos aos deuses, e percorreram-se as ruas, uma por uma, chamando cada um dos moradores pelo seu nome, para que ninguém pudesse escapar. Então, o sujeito era obrigado, a partir desse decreto de 306, desse edito de 306, era obrigado a adorar, né, aos deuses romanos. E quem tentasse escapar, os soldados iam pelas ruas chamando fulano de tal, falta você, é sua vez de adorar, você não adorou, né? Vem até aqui agora, em nome do imperador, em nome do César e tal. E aí buscava o fulano, caçando o fulano como se fosse um rato, um cachorro, até que o encontrasse. E quando o encontrava, ele era obrigado também a adorar. Ai dele se não adorasse, né? Ai dele se não adorasse. Podia pagar com a vida. Como os funcionários, foi nessa ocasião que o Egito passou por um de seus maiores sofrimentos.
Como os funcionários e magistrados não ignoravam o nível moral dos seus superiores Galério e Maximiano Daia, aproveitaram-se disso e a perseguição tornou-se o meio de satisfazerem os seus vícios e ambições. Viu-se então o que jamais se tinha visto: cristãos suicidarem-se para fugir à desonra. Olha só, o cristão estava sendo tão perseguido que até aquela altura ele sempre fora perseguido. Mas a perseguição naquele momento era tão ruim, tão funesta, que o cristão ele estava se suicidando, o que era totalmente anátema, totalmente indevido e proibido, né, digamos assim, na religião deles. Mas a perseguição era tanta, a opressão também, que eles estavam se suicidando porque a desonra era muito grande, os castigos, as humilhações eram de uma forma que nunca foram antes. Entretanto, o sistema tetrárquico que o Diocleciano fundou abria fendas por todos os lados. Diocleciano, que havia trabalhado tanto para unificar, centralizar e estatizar a vida do império, preparara, ao mesmo tempo, com a multiplicação das capitais e das cortes, a vitória das forças centrífugas, que em pouco tempo haviam de esfacelá-lo. Enquanto se manteve no poder, como a massa poderosa de uma muralha, as naus dos outros imperadores conservaram-se amarradas ao seu plano, mas depois do seu afastamento, havia numerosas razões para que cada um dos seus sucessores começasse a navegar por conta própria. Galério detestava Constâncio Cloro, ou seja, o César, que agora é Augusto, né? Galério era César de Diocleciano, ele detestava, perdão, era César de Maximiano, ele detestava o César, antigo César de Diocleciano, Constâncio Cloro, que agora é Augusto também. Apesar, portanto, de Diocleciano e Maximiano serem muito unha e carne, muito próximos, muito fiéis um ao outro, seus Césares não foram. Então eles cometeram um erro de acharem que, porque eram eles próximos, não deveriam colocar também Césares abaixo deles, homens de confiança abaixo deles, também próximos, né? E o Galério, que era César do Maximiano, ele não gostava do Constâncio Cloro, que era César do Diocleciano. Quando eles deixaram de serem Césares para serem imperadores, para serem Augustos, aí realmente foi complicado, porque não houve entrosamento, né? Não houve entrosamento. Por mais que ser este, né, mais velho do que ele, por mais que o Constâncio Cloro fosse mais velho do que o Galério detestava o Constâncio Cloro, né, porque o nome dele passava sempre à frente do seu nos atos oficiais, e sobretudo porque o considerava de uma espécie diferente da sua. Maximiano continuava no seu retiro na Lucânia, remoendo o desgosto pela retirada que lhe fora imposta. Por último, como o sistema tetrárquico estabelecia que cabia ao Augusto designar o respectivo César, os herdeiros naturais facilmente se encontravam afastados do trono. Era o que acontecia com Maxêncio, filho de Maximiano, e Constantino, filho de Constâncio. Então, quer dizer, era assim que funcionava, né? O Augusto designava o respectivo César. Então, não acabava que o filho não podia ser o César. Estes dois jovens impetuosos não se resignavam a permanecer à margem, e os seus rancores, ora aliados, ora rivais, não tardariam a manifestar-se. E aí foi uma das principais falhas, né, desse sistema tetrárquico que o Diocleciano criou. Porque na hora de passar ao poder, na hora da passagem do poder, por não haver aquela antiga, né, aquela antiga herança familiar, aquela antiga passagem para o filho, do poder para o filho, né, de pai para filho, então isso soou como ruim, como injusto para o filho, que estava ali ou na expectativa de assumir o poder no lugar do pai, quando este chegasse
a velhice, ou morresse, ou fosse entregar o poder. Então, esse sistema tetrárquico não foi projetado para, é, para o momento da passagem. Ele não contemplou, ele não se preocupou com um dos principais momentos dele, que é na hora que o atual chefe, o atual governante, vai precisar passar esse poder para o seu sucessor. Porque aí o filho dele vai ficar chupando o dedo, vendo o pai como chefe e poderoso a vida inteira, fica chupando o dedo do nada, e quem vem assumir o lugar do pai, em vez de ser o filho, é um cara que vem do nada, da lateral, no ângulo perpendicular, nem é da família, chegando, já quer sentar na janela, como se diz aqui no Rio de Janeiro. Do seu retiro do Adriático, Diocleciano esperava talvez contemplar o espetáculo harmonioso do perfeito funcionamento da maquinaria que tinha montado. Fronteiras seguras, a administração bem dirigida, finanças equilibradas e a ordem reinando por toda parte. Mas a verdade é que, antes de morrer em 315 ou 316, só pôde presenciar o reaparecimento exato de todas aquelas misérias que procurara sanar a todo custo. Surgiu novamente a doença da sucessão, que fora sempre a do império. Durante 9 anos, travaram-se lutas civis tão violentas como as da anarquia militar do século anterior. As legiões voltaram a fazer ou a executar imperadores com a maior facilidade. Em Roma, a multidão apedrejou e derrubou as estátuas de Diocleciano. Sic transit gloria mundi. Em certo momento, houve nada menos que 6 Augustos, simultaneamente, todos pretendendo ser os únicos, cada um deles evidentemente dotado do seu exército. Muitas províncias conheceram de novo as amarguras e as ruínas da passagem de tropas e das batalhas. E mesmo quando apareceu o vencedor, que foi Constantino, serão necessários 10 anos para que ele se imponha. De 305 a 324, o mundo romano não soube o que era a paz. Esta decomposição do império colocou o cristianismo numa situação ao mesmo tempo complexa e precária. A igreja encontrava-se balançando sobre as vagas dessa tempestade e, em muitos casos, a sua sorte esteve ligada ao destino deste ou daquele pretendente. Bastava que um dos augustos fosse indulgente para com ela, para que, no caso de ser derrubado, o seu sucessor fizesse marcha ré e a perseguisse. Ou seja, vou repetir aqui porque não ficou legal. Bastava que um dos augustos fosse indulgente para com ela, para que, no caso de ser derrubado, o seu sucessor fizesse marcha ré e a perseguisse. Ou seja, bastava que um desses 6 augustos temporários fosse benigno, indulgente para com a igreja, para que, no caso de ser derrubado e um outro se colocar em seu lugar, o seu sucessor fizesse marcha ré e a perseguisse. Ou seja, a igreja estava bem com um determinado Augusto, o sujeito era morto ou deposto na marra do seu poder, entrava um outro caboclo, e esse sujeito mudava toda a concepção que o império tinha com relação à igreja, e passava a perseguir a igreja. Então, a igreja dormia com o imperador, né? E ficava em lua de mel com o imperador, e aí vinha um outro, se colocava no lugar dele, e ela de repente começava a brigar com esse, entendeu? Então era assim, era uma coisa meio de lua, né? Num determinado momento a igreja está bem com o imperador não persegue a igreja, até abre espaço político para ela. E de repente ele é substituído por um outro que chega e muda totalmente o tratamento para com a igreja, passa a persegui-la, passa a puni-la, passa a dificultar a vida da igreja e assim por diante. Ou seja, era um momento de instabilidade. Esta decomposição do império colocou o cristianismo numa situação ao mesmo tempo complexa e precária.
No meio de todas estas perturbações, a igreja continuava, pois, a sofrer terríveis provações aqui e além. No entanto, observa-se um fato importante, cada vez mais nítido. Uma espécie de hesitação na violência anticristã, proveniente, com certeza, de se reconhecer a força política que a igreja agora representa e de alguns dos adversários políticos desejarem fazer dela uma aliada. Então agora brigar contra a igreja, perseguir a igreja, não era como era antigamente, né? Não era como for antigamente. A igreja já tinha força política, a igreja já tinha escritos apologéticos, seus filósofos, seus teólogos, pessoas de poder e força e influência na sociedade convertidas a ela, né? Convertidas ao cristianismo. Então não era mais como, tipo, como se diz, um cachorro morto que você chuta, né? Não é mais cachorro morto. Já tem uma força social e até mesmo política e econômica. Enquanto em Roma, Maxêncio, homem folgazão e cético, permite tranquilamente que os cristãos reorganizem as suas paróquias, abram novos cemitérios e elejam o Papa Marcelo, enquanto as províncias do Danúbio, governadas por Licínio, contam poucos mártires, as infelizes cristandades do Oriente, entregues a Maximino Daia, continuam a sofrer o seu calvário. É agora que cai na Palestina São Pânfilo, sábio, sacerdote e doutor, amigo do historiador Eusébio. É agora que no Egito, juntamente com muitos jovens de ambos os sexos, morre o bispo Fíleas, aparentado com as mais nobres famílias do país, bem como um oficial das tropas romanas, Filoromo, que, acusado de ser cristão, foi decapitado por ordem do prefeito. Mas a sorte dos que não morriam era pior, pois as cristãs continuavam a ser entregues à prostituição, e os homens eram mandados para as pedreiras de Tebas e para as minas da Palestina e de Chipre, onde os viam chegar como enormes rebanhos, hediondos forçados marcados pelo fogo, privados de um olho ou apenas estropiados por qualquer amputação. Então, quer dizer, eram homens mandados para as pedreiras de Tebas, né? Que lá tinha um trabalho muito penoso, muito escorchante, e é muito comum terem uma aparência nefasta enfim, eram forçados a serem marcados com aquela tenaz, né? Eles eram marcados pelo fogo, também ali, pelo calor também daqueles fornos super quentes, né? E muitos não tinham, às vezes, algum membro porque fora amputado, e inclusive às vezes até cegos de um olho porque perdeu a visão por um acidente, alguma coisa assim. Maximino foi tão longe no seu fanatismo que a sua ferocidade se tornou absurda. Chegou a ordenar que se regassem com água lustral pagã todas as mercadorias expostas nas lojas ou nos mercados, e que ninguém pudesse entrar nas termas sem primeiro ter queimado incenso aos deuses. Estavam as coisas neste pé quando um episódio dramático veio mostrar quanta fraqueza se dissimulava por trás de todas essas violências. Galério, o velho militarão, o Augusto, de quem dependia o Oriente, e que certamente fora o autor de toda essa crise e o responsável por todos os horrores perpetrados por Maximino, esse Galério capitulou bruscamente Lactâncio. Capitulou bruscamente. Lactâncio, no livro Vingador, em que evoca a morte dos perseguidores, reproduziu minuciosamente todo o drama. Atacado de uma doença horrível, alguma lepra oriental acompanhada de hemorragias, gangrena e pulular de vermes nas chagas, o imperador, depois de perder a esperança nos seus curandeiros e adivinhos, chegou a admitir que o seu mal era um castigo e quis reconciliar-se com o Deus dos cristãos. Por outro lado, tudo se desmoronava à sua volta. A ordem e a paz estavam em ruínas. Nestas condições, valia ainda a pena, em nome do princípio de uma irrisória unidade, continuar a espalhar tanto sangue? Assinou um edito em 30 de abril de 311, que Licínio e Constantino rubricaram,
pondo fim à perseguição. Lactâncio leu-o nas muralhas de Nicomédia. É um edito estranho em que o imperador mal-humorado começa por censurar os cristãos a sua teimosia em desprezar as instituições religiosas de Roma, mas acaba por reconhecer o malogro das medidas de violência e conclui dando-lhes a liberdade de existência. Era a mais estrondosa vitória que o heroísmo dos mártires tinha alcançado. A mão do carrasco tremera perante a sua coragem e deixava cair a espada. O edito foi promulgado na maior parte do império, mesmo no ocidente, onde não era de muita utilidade, pois Constantino nunca organizara qualquer perseguição. E também na Itália, onde Maxêncio, que os outros imperadores consideravam um intruso, não quis ficar atrás e resolveu acatá-lo. Restava Maximino Daia, César de Galério, que não podia ter o edito do seu superior por letra morta, mas reduziu ao mínimo a sua aplicação, limitando-se a simples ordens verbais. Mandou abrir as celas, as prisões, deixando sair os que haviam confessado a sua fé, mas fê-lo de má vontade e na disposição de prendê-los novamente. A partir do fim de 311, esse fanático tratou de tirar aos cristãos o pouco que lhes tinha concedido, chegando a proibir, sobretudo, sob diversos pretextos, as assembleias cristãs. E quando Galério acabou de morrer, Maximino Daia, senhor de todo o Oriente, reativou a perseguição com uma alegria feroz. Foi o último ato desta grande e longa tragédia que se fez acompanhar de novas variantes. Impelido por um ódio bárbaro, Maximino procurou atingir os cristãos não só nas suas pessoas, mas também na sua fé, por meio de cartazes, conferências, panfletos e até cursos nas escolas. Encorajou uma campanha polêmica que tinha em vista minar a doutrina cristã. Mandou afixar nas paredes pretensas confissões arrancadas a adeptos de Cristo sobre os seus costumes infames e fez difundir não só a velha biografia de Apolônio de Tiana por Filóstrato, que no século anterior alguns tinham querido opor ao Evangelho, mas também um libelo sacrílego, um apócrifo proveniente, não se sabe de que seita herética, e denominado Atos de Pilatos, verdadeira paródia dos textos sagrados, cheio de erros materiais, em que Pilatos, sob o pretexto de contar os acontecimentos do processo de Jesus, desnatura completamente a sua pessoa e a sua mensagem. Ou seja, esse Maximino Daia, ele era zombador, escarnecedor, perseguidor, porque o que ele fazia? Ele não apenas matava, perseguia, restringia os direitos, a liberdade, e tornava a vida do cristão mais difícil. Ele fazia tudo isso com o máximo de crueldade e humilhação possível. Ele queria não apenas maltratar, ele queria não apenas tolir a liberdade, prendendo os cristãos, matando. Ele queria também humilhar, ele queria espizinhar, né? E por isso que muitos se suicidavam, não aguentavam. Era muita desonra, né? E aí ele mandou afixar nas paredes essas confissões, né, que teriam sido feitas por cristãos sobre os seus costumes infames, que na verdade não eram costumes infames, mas ou ele fabricava de modo ficcional pseudo-confissões de cristãos sobre os seus costumes infames, ou ele prendia esses cristãos e, sob tortura, fazia-os confessar coisas que não fizeram, que não faziam, e que eram horrendas e humilhantes. E depois disso ele pegava esses escritos e os afixava pela cidade, pelas paredes, né? E ainda pegou lá uma biografia do Apolônio de Tiana, que Filóstrato fizera, né? E que que foi um filósofo que era anticristão, né? E também colocava ali um libelo sacrílego, um apócrifo chamado Atos de Pilatos, e começou a espalhar isso pela cidade também, esse apócrifo Atos de Pilatos.
Por quê? Porque no Atos de Pilatos, nesse livro, nessa obra Atos de Pilatos, um pseudo Pilatos, que é o escritor, o compositor, o autor desse livro, cria um pseudo Pilatos, sob o pretexto de contar os acontecimentos do processo de Jesus, quando ele foi condenado. Ele adultera, ele desnatura completamente a pessoa de Cristo, a pessoa de Jesus, fala mal, inventa calúnia, fake news, né? E deturpa também a mensagem de Cristo. Ou seja, ele queria também impedir que novas conversões se dessem. Nesta luta contra o cristianismo, Maximino Daia teve também uma ideia curiosa que se revelaria aproveitada por Juliano, o apóstata. E que ideia foi essa que Maximino Daia teve e que, na verdade, Juliano, o apóstata, foi aproveitar depois? Ir buscar ao sistema hierárquico da igreja o modelo de um clero pagão. Ao mesmo tempo, ressuscitou a velha teoria sincretista, tentando fazer do Júpiter solar de Antioquia um deus superior e dotando-o de um clero, de uma associação de mistérios e até de um oráculo cujas primeiras palavras, como era de prever, seriam pedir ao imperador que destruísse os cristãos. Ao mesmo tempo que desenvolvia esta campanha, Maximino, como era de esperar, perseguia principalmente os chefes da igreja: Metódio, bispo de Patara; Pedro, o último dos grandes doutores de Alexandria; o bispo Silvano de Émeso e o exegeta Luciano de Antioquia foram outras tantas vítimas destes novos rigotes. Com muita frequência, o imperador se fazia convidar pelas municipalidades a abrir oficialmente uma campanha contra o cristianismo. Astúcia propagandística bem conhecida e bastante grosseira, que prova, sobretudo, que a perseguição não era muito popular e era preciso estimulá-la por tais meios. Com efeito, Maximino começava a recuar. A caridade mostrada pelos cristãos durante uma peste e uma fome comoveu a opinião pública. Começava-se a sentir o cansaço de tantas violências e de tanto sangue derramado por nada. E o sangue sendo derramado, houve uma peste em Roma, houve uma peste em vários locais do Império. E quem foi que ajudou toda aquela gente empesteada, que não era cristã? Os cristãos. E aí, é aquilo que eu sempre falo: você paga o mal com o bem. É aquilo que a Bíblia fala: você paga o mal com o bem. E esse foi um dos principais segredos do crescimento da igreja. Ela sempre pagou o mal com o bem. E graças a esse hábito é que ela perdurou. Se ela não fosse assim, se ela fosse um pouco só diferente disso, como grita, como quer a nossa natureza, ela não vingaria, ela não se estabeleceria, ela não cresceria. Porque a nossa natureza, quando a gente toma um tapa, o nosso ímpeto, o nosso instinto é de dar o outro, para se vingar, dar de volta. Quando alguém nos faz mal, a gente quer devolver a maldade. Né? Você não precisa gostar de todo mundo. Eu gosto de quase ninguém. Mas não é questão de gostar, não se trata aqui de gostar, é de amar. A pessoa precisa de uma ação humana sua, de uma ajuda, você vai lá e ajuda. Ela realmente precisa de você, ela precisa da sua atenção, do seu carinho, ela precisa do seu dinheiro, então você vai lá e ajuda. Você não precisa gostar dela, mas você tem que amá-la. É isso que eu não pratico 100% isso aí, estou longe de praticar isso 100%, mas a minha meta é essa. A minha meta não é e nunca foi gostar de todo mundo. A minha meta é essa. Eu tenho que atingir esse objetivo. Sempre que alguém precisar de mim, de verdade, para uma necessidade realmente importante, eu podendo ajudar, eu vou ajudar. Agora, gostar daquela pessoa,
Eu não preciso gostar daquela pessoa. E te digo mais, se eu ajudar essa pessoa sem gostar dela, meu ato vai ser ainda mais brioso. Porque a Bíblia diz, se você ajuda quem te ajuda, se você ajuda quem você ama, que gratuidade tem isso? Que mérito tem isso? Porque os ímpios também se ajudam uns aos outros. Muito bem. Além disso, a tentativa feita pelo fanático de aplicar os mesmos métodos, na Armênia cristã, degenerara numa catástrofe. Mais um carrasco começava a deixar cair o braço quando a intervenção de Constantino pôs termo, finalmente, a esse estado de coisas.